Boa tarde a todos. Todos sejam bem-vindos a mais uma reunião do Grupo de Estudos de Tumores Hereditários, no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Hoje é dia 6 de novembro de 2015. Nós já temos aqui a Fernanda Lima, que está assistindo a gente. A Fernanda é geneticista da Escola Paulista e do Escola Paulista de Medicina e do Hospital Albert Einstein. Lembrando que nossas reuniões podem ser assistidas ao vivo por streaming, desde que se faça um cadastro prévio no website do grupo. E a interatividade pode ser feita por meio de perguntas por texto, em forma de chat. Hoje nós temos o prazer de receber aqui a doutora Maria Isabel Achates, diretora do Departamento de Oncogenética do Hospital AC Camargo, aqui de São Paulo, junto com o Dr. Vandré Carneiro, do Hospital de Câncer de Pernambuco, e a doutora Camila Dutra, que é residente de Genética Médica da Unicamp. Eles que vão coordenar a nossa apresentação de hoje. Então, eu vou passar a palavra aqui para a Maria Isabel, para ela coordenar a reunião. A reunião é informal. Os participantes que estiverem assistindo a gente à distância podem mandar as perguntas por chat, que o Jefferson vai passando as perguntas para a gente tentar responder aqui para as pessoas interessadas. Muito obrigado, Maria Isabel, por aceitar o convite mais uma vez, de prestigiar o nosso grupo, de estar aqui hoje. Eu sei que é sempre um trabalho preparar a apresentação, se deslocar aqui em São Paulo. Tudo bem, Simone? Se deslocar aqui em São Paulo, então eu queria agradecer você pela sua gentileza de vir aqui hoje. Muito obrigado. Tá ligado? Bom, para mim é uma grande honra estar aqui hoje. O Benedito sempre foi o grande motor da oncogenética desde o começo, e eu acho que é importante o papel do JET nisso tudo, principalmente se a gente for pensar na difusão que ele traz com todas essas reuniões. Hoje, eu acho que, antes mesmo de começar a discussão dos casos clínicos, a gente veio conversando nessa última meia hora sobre a importância da educação médica na difusão da oncogenética, né? Porque a gente tem hoje uma necessidade muito importante no Brasil de aumentar o número de pessoas capacitadas a trabalhar com oncogenética, não só no diagnóstico das síndromes, mas também na realização do aconselhamento genético. E hoje eu fiz questão de trazer, então, os 3 residentes que atualmente estão fazendo estágio comigo, 2 residentes e um cirurgião coloprocto, que é responsável do setor de coloproctologia do Hospital de Câncer de Pernambuco, que veio passar um tempo aqui comigo também, uma oncologista clínica, que está no R3, e uma geneticista clínica, que está no R3 também na Unicamp. Então, essa é a realidade da oncogenética, a gente poder difundir para as diferentes áreas a prática da oncogenética no dia a dia. Bom, a gente vai começar, então, hoje a falar de um tema que eu acho que é muito importante na nossa prática diária mesmo da oncogenética. Nos primeiros anos que eu passei no AC Camargo, junto com a Simone, inclusive, né, Simone que está aqui hoje, Simone Noronha, e a própria Fernanda, que está online, nós não tínhamos acesso a teste genético nenhum. O diagnóstico era clínico, a gente, com o diagnóstico clínico, oferecia um rastreamento para as diferentes síndromes. Os pacientes que tinham as síndromes relacionadas ao câncer coloretal acompanhavam com o Benedito na pelve, tudo clínico, né? E em 2003, na verdade, ainda em 2001, vocês já tinham os testes genéticos para os genes de reparo pelo seu projeto de pesquisa, não é isso? E para a APC também. Então, vocês foram realmente pioneiros no país em relação a isso, e os primeiros artigos publicados sobre os genes de reparo, eu acho que na América Latina, foram os seus trabalhos em síndrome de Lynch, não é isso? A primeira identificação de APC
que a gente fez lá na Camargo foi de uma família do registro lá de câncer coloretal hereditário, que é de 92. O registro começou em 92 e a primeira família foi identificada em 94, com a mutação stop codon no APC dentro dessa família. Então, a gente teve a primeira publicação, a primeira identificação de uma família de polipose clássica em 94. E a primeira identificação de uma mutação de reparo, inclusive, que está publicada na Human Mutation. A publicação é de 99, mas a gente identificou em 97 para 98. Então, o Hospital Camargo foi realmente pioneiro, junto com o Instituto Ludwig, que dava o suporte de laboratório para a gente na identificação dessas síndromes hereditárias de câncer coloretal, principalmente. Né? Mas você tem razão, era totalmente clínico, né? Não existia o diagnóstico de NGS que você vai falar aí, né, Maria Isabel? Pois é, e a gente passou então ao sequenciamento, que depois foi implementado aqui no Brasil, vários projetos de pesquisa, e entre nós iniciarmos o sequenciamento Sanger, iniciarmos a utilização do MLPA para buscar as grandes deleções, e a utilização dos painéis de Next Generation Sequencing, houve uma corrida muito grande, né? O tempo começou a passar muito mais rápido. E a integração dos painéis de Next Generation Sequencing na clínica dos nossos consultórios veio há aproximadamente uns 2 anos atrás, se intensificando no ano passado e nesse ano. Né? Eu acho que essa clínica, inicialmente, para os painéis, eram principalmente focados aos indivíduos que tinham câncer de mama hereditário. Os primeiros painéis que a gente usou foram relacionados a principalmente os genes da via da recombinação homóloga, que seriam uma segunda possibilidade de genes a serem mutados caso não houvesse mutações em BRCA1 e BRCA2, e nem no GNTP53. E vários estudos foram feitos, sendo que hoje sabe-se que aproximadamente 15% desses indivíduos que não têm mutação em BRCA1 e BRCA2 e que têm critérios clínicos vão ter uma mutação em um desses outros genes aqui descritos, né? E como que a gente vai manejar efetivamente esses indivíduos, né? Esse é um artigo da Nature, que foi publicado em dezembro do ano passado, falando justamente dessa evolução que eu acabei de descrever aqui no Brasil. É claro que os dados, que as datas nos Estados Unidos são um pouquinho mais precoces que a gente, mas não tanto, e a gente acho que alcançou rapidamente o que foi feito no exterior, né, nos Estados Unidos. Então, o sequenciamento, inicialmente, era o exame de escolha, né? E os indivíduos que tinham a mutação eram detectados após o aconselhamento genético e, no momento do recebimento do teste, os pacientes, então, eram orientados quanto ao segmento e quanto à possibilidade de testar os seus familiares em risco. Em seguida, quando a gente já está aqui no ano de 2009, né, acho que 2009, a possibilidade de realização dos painéis já começou a existir nos Estados Unidos, aqui um pouquinho depois, como eu falei para vocês, e a mesma sequência. E aqui eles já falam da possibilidade até de métodos mais avançados, como, por exemplo, o sequenciamento do exoma e do genoma. Isso foi até uma questão de muita discussão agora no Congresso Brasileiro de Oncologia Clínica, todos esses métodos de sequenciamento do exoma e sequenciamento completo do genoma são técnicas que, por enquanto, na prática diária da oncogenética, não são indicados, né? Eles vão ser indicados apenas na pesquisa. Não há necessidade de partir para um exoma, principalmente porque os achados que a gente vai ter por esse método, ou mesmo pelo genoma, é de uma série de alterações que não são o que é chamado de non-actionable, né? Eles não são, nós não podemos ter atitudes de redução de risco com esses indivíduos. Na maior parte das vezes, nós nem conhecemos adequadamente esses genes. E a ideia de fazer essa apresentação foi, na verdade, no ambulatório de anteontem, né? Que eu dividi com os nossos residentes aqui. E acho que esse primeiro caso clínico você quer apresentar?
Bom, o primeiro caso clínico é uma mulher de 59 anos, tem uma história pessoal de um primário de mama aos 42 anos, uma irmã com câncer de mama também aos 35 anos, e outra irmã com câncer de mama bilateral, com 64 e 65 anos, além de um primário de tireoide aos 54 anos. Chama atenção também na história familiar um pai com câncer de mama bastante jovem, aos 29 anos. Também tem a avó materna com câncer de mama aos 35 anos. E aí, no heredograma, a gente pode ver isso que foi dito anteriormente, a nossa probanda com câncer de mama em idade bem jovem, abaixo dos 45 anos, a irmã aos 35 anos e uma outra irmã com câncer de mama bilateral. Então, numa geração de 3 irmãs, todas acometidas pelo câncer de mama, e o pai com câncer de mama abaixo dos 30 anos. Além da avó materna, que já estaria do outro lado da família. A gente vê que é uma história muito rica relacionada com o câncer de mama e a hereditariedade. E aí, se a gente usar um modelo de risco preditor para a mutação no BRCA, como foi usado o PEN2, foi evidenciada uma probabilidade de mutação nos genes BRCA de 45%, em BRCA1 ou BRCA2. Essa paciente, então, foi submetida a um teste molecular, com um painel relacionado com os genes que estão relacionados com as síndromes hereditárias de câncer de mama e de ovário, dentre eles o BRCA1, BRCA2, o TP53 e o PTEN, mais outros genes. Ao todo, acho que são 29 genes, né, doutora? 29 genes. E aí, o resultado do teste molecular, na verdade, veio com uma ausência de mutações patogênicas ou variações de número de cópias no painel desses genes ditos anteriormente. Então, a gente está num cenário de uma paciente com uma história familiar bastante rica para câncer de mama, porém com um exame de NGS, um sequenciamento por NGS, que não evidenciou nenhuma mutação patogênica. Aqui está a qualidade do sequenciamento da técnica. A gente pode ver 96,6% foi a porcentagem de base-alvo maior do que 10 leituras. 136 foi o número médio de vezes que cada base foi lida. 223.643.380 sequências geradas por essa técnica. Isso. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho isso para quem está assistindo a gente, esse resultado, porque esse heredograma, como você falou, André, é muito rico, né? São 3 irmãs com câncer de mama, uma bilateral, e o pai, quer dizer, sexo masculino com câncer de mama jovem. Então, assim, todos os critérios são preenchidos aí para você considerar clinicamente uma síndrome hereditária de câncer de mama, né? E com o NGS você não encontrou mutações. Então, eu queria que vocês comentassem um pouquinho isso, antes de dar o próximo passo. Bom, essa é uma família que me surpreendeu bastante, e eu acho que é uma entre várias que nos surpreendem, né? Eu acho que todos os critérios clínicos foram claramente preenchidos aqui, e, a princípio, o sequenciamento de BRCA1 e BRCA2 já seria o suficiente para essa família, né? A gente não precisaria nem pedir o painel, mas hoje a questão é, o preço de um painel é o mesmo de fazer apenas o BRCA1 e BRCA2. Então, já imaginando a possibilidade de não detectar, a gente acaba pedindo painel. Mas é até uma oportunidade importante para a gente falar da importância de que, quando você indica um painel tão amplo como esse aqui, a gente está falando aqui, por exemplo, de busca de mutações em genes que envolvem câncer em outros sítios. Então, digamos que eu encontro uma mutação em TP53 nessa paciente. Vamos até o CDH1, né, uma mutação em E-caderina. Qual seria a indicação, por exemplo, numa paciente que tem mutação em E-caderina? Se a gente for pela escola americana, a indicação é de gastrectomia profilática. A paciente não veio me perguntar se ela tem risco para câncer gástrico. Então, no momento que eu proponho um painel, apesar do meu foco ser BRCA1 e BRCA2, eu preciso, no aconselhamento genético, ter o cuidado de explicar que, possivelmente, apesar de baixa probabilidade, nós podemos encontrar o risco, nós podemos encontrar um alto risco de desenvolvimento de câncer em outros sítios. E que isso, caso isso ocorra,
ações deverão ser tomadas em relação a isso, até uma possível cirurgia redutora de risco, e eu geralmente uso até o exemplo do câncer gástrico hereditário, para a paciente já entender. Então, a nossa grande questão foi, né, o que a gente vai fazer, então, com esse resultado aqui negativo para essa família? Nossa primeira ação foi ligar para o laboratório, né, e falar com o responsável no laboratório que a gente quer que esse caso seja revisto. Né? A cobertura é muito grande, o laboratório é de confiança, mas eu acho que cabe uma releitura dessa família, né? Uma confirmação dos dados, fazendo uma correlação com a clínica. Nós falamos e estamos aguardando agora. Isso foi ontem, esse caso, né, que nós atendemos. E o segundo passo foi, então, nós passarmos para pesquisa. A gente entrou em contato com uma pesquisadora que atualmente está fazendo sequenciamento do exoma de pacientes que não têm mutação em BRCA1 e BRCA2 e preenchem os critérios mais típicos. Esse caso foi incluído, então, e a paciente agora vai ser submetida ao sequenciamento do exoma. Eu acho que está perfeito. Simone, claro. Você acha, Isabel, se não fosse possível fazer o exoma, se valeria a pena fazer o sequenciamento da irmã, por exemplo? Com certeza, né? Com certeza essa é uma opção. A gente está começando, por enquanto, a ter o foco na própria paciente, né? Ela não teve grande abertura para trazer os outros membros da família, por enquanto, pelo menos. Então, eu acho que, caso não seja possível... exatamente, pela irmã ter tido um câncer de mama bilateral. E até um dos casos que a gente apresentou no Congresso Brasileiro de Oncologia, agora na semana passada, numa família parecida com essa, foi encontrada em uma irmã a mutação em BRCA1 a mutação em BRCA1 e na outra irmã uma mutação em PALB-B2. Então, eu acho que mesmo que a gente encontre alteração nessa paciente, primeiro passo, é claro, vamos buscar nos outros membros acometidos da família. Caso algum deles não seja portador, agora eu acho que essa é a nova ideia que a gente tem. Não dá para a gente parar por aqui. Nós temos que ir até o final para tentar encontrar outras alterações. E assim, eu vou te perguntar isso só porque o caso é tão típico que eu acho que vale a pena a gente exercitar o raciocínio. Vamos supor que ela venha com uma mutação rara no exoma. Você acha que, mesmo assim, valeria a gente fazer o sequenciamento total do resto da família? Ou você pesquisaria só essa mutação rara? Não, depende de que mutação rara você está falando, né? Se a gente está falando de uma mutação conhecidamente patogênica num gene de predisposição, eu acho que vale a pena, sim, procurar nos outros indivíduos, né? Que é até o próximo caso que a gente vai... Não, mas eu digo assim, você descartaria o BRCA1 e BRCA2 nos outros indivíduos e pesquisaria só a rara, ou você pesquisaria tudo? Concordo com você. A gente tem que ir nos outros indivíduos da família buscar BRCA1 e BRCA2, principalmente porque a paciente índice teve o câncer de mama com 59 anos de idade, né? Pode ser que ela seja uma fenocópia, né? Pode ser. Pode ser que ela não seja portadora de mutação, que ela tenha tido câncer de mama e que está inserida dentro de uma família que é, né, uma família com mutação em BRCA1 e BRCA2. Né? E ela teve só porque ela é do sexo feminino e tem um risco como qualquer mulher. Né? Eu acho que é importante isso que você está perguntando, Simone, porque ela não é o indivíduo de maior risco na família, né? O pai, sexo masculino, 29 anos, no meu ponto de vista, é o indivíduo de maior risco na família para ser o portador. Além de que ele está uma geração para cima. Então, assim, se tem alguém aí com o maior risco de você encontrar alguma coisa relacionada a BRCA1, BRCA2, é o pai, né? Porque ele é sexo masculino, muito jovem e toda a descendência com câncer. Então, como o pai já faleceu, essa busca fica complicada. Então, o segundo indivíduo de maior risco é quem teve o câncer bilateral, né? Então, eu acho que esse seria o raciocínio que eu acho que a Simone está colocando, e muito bem, porque
É verdade isso que você falou, né, Maria Isabela? Ela tem 59 anos, ela pode ter um câncer de mama esporádico aí dentro de uma família que seja portadora de uma predisposição, né? E tem um outro fator também que a gente levantou e conversou com o laboratório, que foi a questão do MLPA. Né? Foi feito, sim, para ver deleções, né? Isso. O Next Generation Sequencing realizado no painel dessa família, segundo o laboratório, é o suficiente para detectar grandes deleções. Né? Mas eu contei com a afirmação do laboratório. Eu gostaria de mais informações em relação a isso, porque eu ainda tenho mais confiança no MLPA, não sei vocês. Né? Concordo com você. Se você tem uma grande deleção aí, pode passar desapercebido no sequenciamento, né? Muito interessante o caso. Vamos aguardar, então, cenas dos próximos capítulos. Bom. E eu estou indo para trás. Peraí. Então, esse segundo caso clínico foi um caso que surpreendeu bastante. Uma paciente do sexo feminino de 22 anos que não tinha história familiar de câncer. Ela veio contando que a mãe tinha ido a óbito com 26 anos com câncer de mama, a avó materna com câncer de mama aos 50 anos de idade, a tia-avó materna com câncer de mama aos 50 anos de idade, o tio-avô materno com câncer gástrico, não sabia informar a idade, e a bisavó materna com câncer de mama aos 55 anos de idade. E nenhum dos parentes acometidos estava vivo no momento da avaliação. Então, essa daqui é a paciente. E a questão toda eu estou autorizada a fazer o teste genético nessa paciente, já que todos foram a óbito, e a outra questão que a gente pode verificar nessa família é que tem uma estrutura familiar limitada. Né? A mãe da paciente só tem um irmão, e esse irmão só tem uma filha, então é uma família bem pequena, e ficou a dúvida, será que a gente vai encontrar alguma coisa aqui? Fizemos, então, a solicitação para a avaliação do BRCA1 e BRCA2, o risco para a paciente, de acordo com o PEN 2, era baixo, 12%, e para a família, 24%. E, novamente, né, o painel faria tanto o BRCA1 e BRCA2 quanto o painel completo. E a paciente, então, optou por fazer o painel completo. E, para nossa surpresa, a paciente veio com uma mutação no gene BRIP. Né? O gene BRIP, eu nunca tinha visto nenhum caso de pacientes mutadas com a mutação nesse gene BRIP e fui olhar na literatura. Então, o grande desafio que a gente tem, eu acho que com os painéis de Next Generation Sequencing agora, são justamente com esses genes, entre parênteses, novos, né, entre aspas, novos, que a gente não tem diretrizes adequadas para o rastreamento. O próprio gene BRIP, os dados que a gente tem da literatura são bastante conflitantes. Né? A gente, pela avaliação do laboratório, essa mutação foi considerada como uma mutação patogênica, né? E já descrita em famílias com predisposição ao câncer de mama. Só que, olhando na literatura, né, a gente encontrou algumas coisas. Né? Esse gene BRIP, que também tem o nome de BAC1, foi inicialmente descrito em 2001, relacionando, então, aos tumores de mama. E, na verdade, atualmente, esse gene está relacionado mais até que com câncer de mama, com câncer de ovário. O risco ao longo da vida para o desenvolvimento de câncer de ovário em quem tem BRIP foi recentemente estimado num artigo que foi publicado há pouco tempo atrás, em 5,8%. Eles colocaram esse número, que não é um risco considerado como alto, mas é maior do que a população geral, que é de 2,5% para câncer de ovário. E, em relação ao câncer de mama, existe uma grande dúvida se o risco não é semelhante ao da população geral. Só que aí eu volto para a minha paciente aqui, né? Como que eu vou falar para ela que o risco de câncer de mama é igual ao da população geral? Né? É impossível. A paciente teve câncer de mama com 26 anos,
Perdão, a mãe teve câncer de mama com 26 anos e a bisavó materna, né, teve um câncer de mama com 55, materna, da parte do pai e da mãe, né? Ou então a tia-avó. A gente não tem muito bem como saber se foi do lado do avô ou da avó. Isso, né? Então, esse foi um caso que me desafiou bastante. Eu não sei, o que você acha, Simone? O que você faria com um caso desses para acompanhar a paciente? Levando em consideração o caso anterior que você apresentou, você propôs fazer um exoma dentro de um projeto de pesquisa, né? Será que essa paciente também não mereceria fazer um exame assim, uma vez que a gente acha que o risco de mama é próximo da população geral? Eu acho que não. Ela é uma paciente saudável, não acometida, e nós encontramos um gene relacionado a um aumento de risco, de uma síndrome que não está bem caracterizada. Então, eu acho que mais valeria a pena um relato de caso, né, dessa paciente, tentar buscar algum tipo de tecido dessa mãe, que foi a óbito precocemente, de repente um linfonodo não acometido, e ver se a gente consegue detectar a mesma mutação do BRIP na mãe, também nesse linfonodo não acometido, para ver se é uma alteração germinativa e ver se segrega na família. Né? Porque o fato da literatura ainda não ter descrito o risco não quer dizer que ele não existe. Exatamente. Né? Exatamente. E eu acho que esse caso, o que mais me chamou a atenção foi a que ponto o desfecho, entregar esse resultado para a paciente foi impactante. A paciente ficou muito emocionada e teve muita dificuldade de lidar com a informação, principalmente porque, quando eu falei que não tinha guias de conduta bem definidos. Então, eu acho que isso é um desafio que a gente vai encontrar muito daqui para frente e que vai ter que ter muito cuidado. Se a gente fala do acompanhamento de indivíduos que têm mutações em BRCA1 e BRCA2 e o quanto é difícil fazer esse acompanhamento, imagine, então, desses genes que a gente não conhece direito. Né? Não sei, a Fernanda consegue participar? Será que, se ela quiser dar uma opinião, ia ser bom, hein, Fernanda? Você dar uma opinião sua em relação a esse caso. E, bom, a questão toda, o que eu fiz com a paciente? Essa paciente, então, a gente já sabe que rastreamento de câncer de ovário não é possível. A gente não tem qualidade na realização de uma ultrassonografia pélvica, transvaginal, ou mesmo a utilização de um marcador CA125 no rastreamento. Então, não vamos propor, até porque não tem um benefício comprovado. Então, frente à história da família, a gente indicou a ressonância magnética das mamas para essa paciente jovem, para ser realizada agora, encaminhamos para a mastologia e vamos ter que acompanhar a literatura. Né? O retorno vai ser em 6 meses e não em 1 ano, porque eu acho que a quantidade de publicações é muito grande no momento. Talvez aconteça alguma nova informação que a gente precise passar para a paciente, então eu prefiro vê-la novamente 6 meses depois. Eu acho que a conduta expectante nesse caso é a mais prudente mesmo, né? Não tomar nenhuma atitude intervencionista e muito menos alarmista, né, com relação à paciente ou à família, pela falta de informações que a literatura fornece atualmente. Eu acho que no decorrer das publicações futuras próximas, a gente vai poder ter mais informações mais específicas. Né? O interessante desse heredograma, né, Maria Isabel, é que você tem ali câncer de mama do lado da mãe, mas tanto do avô quanto da avó, né, maternas. Então, é difícil você saber para que lado ali você poderia subir a sua investigação. Agora, uma sugestão que eu acho que fica interessante é esse tio dela, né, irmão da mãe, ele tem uma filha, né? Então essa filha deve ser da mesma faixa etária
da probanda, do caso da consulente, né? Que quando não tem câncer, a gente chama de consulente, da nossa paciente. Então, talvez essa orientação deva valer também para essa prima dela, né? Sem alarme, mas, de qualquer maneira, o risco ali seria o mesmo, né? Porque você não tem a informação do tio. Talvez fazer um exame de segregação, como você sugeriu, em tecido da mãe, né? Em tecido parafinado da mãe, que já faleceu. Talvez sugerir também o teste para o tio, para ver se isso tem uma segregação familiar, mesmo sem caso de câncer, por ser do sexo masculino, né? Lembrando que a doutora Fernanda está aqui assistindo a gente, Fernanda Lima, geneticista da Escola Paulista e do Hospital Albert Einstein. A Renata Brito também está assistindo a gente. A Fernanda acabou de passar aqui a mensagem. Aí tem mais uma pessoa assistindo aqui também, além da Fernanda e da Renata, que é a Daíse Moreno Sass. Também está assistindo a gente. A Fernanda escreveu aqui para a gente que a experiência dela com o BRIP é com uma família que tem 3 casos de câncer de ovário, que não são tão precoces, que tem uma mulher de 36 anos que está assintomática e é portadora da mutação no gene BRIP, e que resolveu fazer oforectomia redutora de risco, com 36 anos, dado o histórico da família, com 3 casos de câncer de ovário. Então, é uma família com BRIP positivo, segundo a Fernanda, com 3 casos de câncer de ovário, não tão precoces, e uma mulher portadora da predisposição sem câncer de ovário decidiu fazer a oforectomia redutora de risco. Ela diz ainda que nesses genes não existem informações para pautar maiores informações do fenótipo familiar, tanto de ovário quanto de mama. Obrigado, Fernanda, pela sua contribuição aqui na reunião. O que eu queria perguntar para vocês, até a título de informação para quem está assistindo, e lembrando que a nossa reunião fica gravada para acesso posterior. Quem quiser assistir a reunião depois e rever os comentários da reunião, isso fica disponível no site do grupo do GET. Então, é só fazer um cadastro que isso fica disponível. Eu queria perguntar para vocês, a título de informação e educação, até para mim, que nunca tive contato com nenhuma família, nenhum paciente portador de mutação em BRIP, o que esse gene, o que essa proteína produzida por esse gene faz no contexto de aumentar o risco? Você chegou a ver alguma coisa com relação a isso, Maria Isabel? Na verdade, faz parte da via da recombinação homóloga. Eu acho que tem várias coisas para a gente aprender. Eu acho, se não me engano, o outro nome que a gente dá para o BRIP é FANC-J, que, na verdade, seria um dos genes relacionados à anemia de Fanconi também. Então, essa é uma das tuas perguntas. A outra pergunta que você fez antes é em relação à sobrinha, né? A prima dela. A prima dela já foi convocada. E em relação à salpingoforectomia, até comentando essa informação que a Fernanda trouxe para a gente, essa paciente, depois do aconselhamento genético, ela ficou muito emocionada e falou que o maior sonho da vida dela é ter filhos. E que ela queria saber se ela precisava fazer a salpingoforectomia, né? E a resposta foi, né, da importância dela pensar que, caso ela precise fazer uma salpingoforectomia, isso não é reconhecido hoje como um guia de conduta. A gente não sabe como que vai evoluir nos próximos anos, né, mas que ela pode ter filhos e que, por se tratar de um gene de provável baixa a moderada penetrância, acho que não vale nem a indicação de um diagnóstico para implantação, né? Porque a gente não sabe até que ponto o indivíduo que é portador vai desenvolver. Um outro fator que eu acho que é bom para a gente aprender em relação a essa mutação, a Fernanda tem um caso, eu tenho um caso, nos Estados Unidos, em cada centro tem 1 ou 2 casos. Como que a gente vai conhecer essa síndrome? Só fazendo estudos conjuntos, né? A gente precisa colaborar, a gente precisa ter bancos de dados que regrupem essas mutações para entender melhor. O Enigma, que está sendo organizado pelo John Byrne, né? Agora junto ao Global Alliance, eles têm como intenção
fazer justamente esses bancos de dados, para poder estudar essas famílias e entender o real espectro das mutações, né? E que tumores que vão acontecer, a idade de acometimento, quais são os melhores acompanhamentos. E a gente cai também na história da possibilidade da terapêutica frente a essa mutação, né? Até que ponto? A gente sabe que indivíduos que têm mutações em BRCA1 e BRCA2 e que têm câncer de ovário, e a gente estava até discutindo, né, que já estão em segunda linha, se beneficiam com o uso da medicação que é inibidora da PARP, né? E o que se tem estudado agora são justamente esses outros gênios da via da recombinação homóloga. Até que ponto realmente o inibidor da PARP vai agir nesses gênios também. Então, isso até agora a gente não sabe muito bem, e só estudos maiores vão poder trazer essa informação. Eu acho que vale a pena também uma observação em relação ao fenótipo da família, né? Então, uma coisa é uma mutação no BRIP1 com fenótipo, como Fernanda colocou, com múltiplos cânceres de ovário, enquanto que nessa família a gente não tem um câncer de ovário como fenótipo. Algumas escolas, inclusive, indicam, mesmo na presença da mutação do CDH1, o gene da ecaderina, se eventualmente a família só tiver carcinoma lobular de mama, sem nenhum caso de adenocarcinoma gástrico difuso, que talvez não seja feita a gastrectomia profilática, porque o fenótipo daquela família seria mais para o carcinoma lobular de mama. Talvez isso seja um dado interessante também a ser ressaltado. Bom, podemos passar então para o próximo caso? A gente tem mais um último caso. Espera aí. Então, esse último caso que a gente vai apresentar foi um caso que eu vi em conjunto com o Dr. Fábio Ferreira, que infelizmente não está aqui hoje, um paciente do sexo masculino de 53 anos, que foi submetido a uma colectomia total em 2011, após o diagnóstico de múltiplos pólipos colônicos. O paciente teve um diagnóstico clínico de polipose adenomatosa familiar. E veio, em 2014, na verdade, depois de ter diversas complicações e diversas cirurgias que foram realizadas desde essa primeira intervenção. O heredograma desse paciente é um heredograma que chama atenção até pelo pequeno número de casos, né? O paciente está, a gente pode ver aqui, o paciente, na verdade, nunca desenvolveu nenhum tipo de câncer, né? Ele tinha múltiplos pólipos. Esses pólipos, na verdade, descritos de uma forma não muito clara. A gente tinha um anátomo patológico com 2 pólipos adenomatosos e só, não tinha nenhuma informação posterior. E o primeiro passo foi, então, enviar para o Dr. Fábio para resolver toda a parte clínica do paciente. E, enquanto isso, nós pedimos o teste para mutações no gene APC, sequenciamento Sanger. E não veio nenhuma mutação no resultado, né? No exame físico desse paciente, eu pude verificar, então, várias lesões perioculares, papilomatosas e pits palmares e plantares. As múltiplas máculas hipercrômicas em pênis vieram depois, na verdade, do resultado, né? Porque nós fizemos, então, o painel nesse paciente e nós encontramos uma mutação em PTEN. Então, na verdade, esse paciente que inicialmente foi diagnosticado como portador de uma polipose foi submetido, então, a uma colectomia. Na verdade, era um portador da síndrome de Cowden, né? E ele tinha lesões adenomatosas, sim, mas provavelmente a maior parte dos pólipos que ele apresentou eram pólipos amartomatosos, pólipos que a gente sabe que não iriam se malignizar, né? Para um portador da síndrome de Cowden, a gente não tem indicação de fazer uma colectomia, né? Então, esse paciente foi submetido a uma cirurgia desnecessária frente a esse diagnóstico que não foi adequado. O exame físico foi estendido, então, nesse momento, e eu perguntei para o paciente se ele tinha
algum tipo de mácula, né, de lesões hipercrômicas em pênis, e ele disse que sim, e nós conseguimos, então, diagnosticar nesse paciente a síndrome de Banaya-Hille-Ruvalcaba, né, com a confirmação molecular. Tem até um caso que foi apresentado aqui recentemente pelo Dr. Nakagawa, e esse caso aconteceu 2 semanas depois da apresentação do Dr. Nakagawa aqui, que não tenho tantos pacientes de Banaya, né? Na verdade, esse foi o segundo caso. O primeiro foi aquele apresentado pelo Dr. Nakagawa. E, novamente, né, proveniente de um estudo realizado pelo painel de Next Generation Sequencing. Você quer comentar alguma coisa, Benedito? Esse é um diagnóstico raro, porque, na verdade, essa síndrome, quando ela foi descrita, né, o diagnóstico era simplesmente clínico. E hoje a gente sabe da sobreposição das síndromes hereditárias relacionadas ao PTEN. A gente teve uma apresentação no Insight aqui do pessoal da Cleveland Clinic, da Brand Leach, que é a atual presidente do CGA americano. Ela foi eleita agora, o mês passado, como presidente do Grupo Colaborativo Americano de Câncer Coloretal Hereditário. Ela fez uma apresentação excelente sobre as síndromes coloretais relacionadas ao PTEN, onde se inclui, além de, entre outras, a Banaya. Então, na verdade, hoje o que a gente sabe que são variações fenotípicas com nomes diferentes, né, da mesma doença, como a gente chamava Gardner, variações do Turcot, a polipose clássica, a polipose atenuada. Na verdade, é a mesma doença com variações fenotípicas de acordo com a mutação que está cometendo aquele indivíduo na família, né? Mas é uma síndrome rara, né? E eu acho que você nunca vai pensar como primeira opção numa coisa rara. Você começa pela mais simples, né? Então, começar pelo APC, um paciente que tem uma suposta polipose, é o caminho natural do raciocínio clínico. Você começar pelo mais simples e partindo para o mais complexo e o mais raro. O que a gente sabe das síndromes relacionadas ao PTEN é que ela é uma síndrome de polipose amartomatosa, mas existem convivência do pólipo amartomatoso com o adenomatoso. E o adenomatoso é que pode trazer o risco maior de transformação para câncer, para malignidade nesses indivíduos. Então, a colectomia não é uma indicação formal, mas ela pode estar indicada em situações específicas de risco nesses indivíduos. O que acontece é que essas síndromes amartomatosas também têm manifestações amartomatosas no trato digestivo alto. Então, esses indivíduos devem ser investigados também no trato digestivo alto, né? Com relação a lesões amartomatosas. E é difícil hoje, retrospectivamente, sem ter um exame desse indivíduo antes da colectomia, de saber qual é o risco que ele teria na época da indicação da colectomia. O que a gente sabe é que a gente não faz a proctocolectomia nunca nesses casos, porque raramente o reto desses indivíduos é acometido a tal ponto que necessite fazer uma proctocolectomia. Mas a colectomia, nas síndromes relacionadas ao PTEN, em situações específicas de risco dos indivíduos, ela pode estar indicada. Então, assim, seria interessante tentar resgatar colonoscopias ou exames prévios desse paciente, né? Você pode voltar ao heredograma, por favor, Maria Isabel? Porque você vê que ele é uma família grande, né? Tem um monte de tios ali, né? E deve ter um monte de primos. Pelo que eu estou vendo ali, cada tio tem 5, 10, 7 filhos, né? Então, é uma família que merece um olhar mais atento aí para estabelecer o risco não só dos 2 irmãos, né, com os sobrinhos, mas também com relação aos primos da parte da mãe. É um caso muito interessante, muito interessante. Eu acho que isso mostra que a raridade ela ocorre pela falta do conhecimento e de você estar diante de uma situação que te alerte para aquilo, né?
Eu sempre brinco que se você nunca viu uma pessoa, você cruza com ela na rua e não vai saber quem é. Mas se você já viu aquela pessoa, você pode cruzar na rua, você pode não lembrar o nome, mas eu já vi isso em algum lugar, né? É a mesma coisa, quando você está diante de síndromes mais raras, a gente não precisa ter o diagnóstico na cabeça de todas as síndromes raras. Ainda mais quem não é geneticista, quem não tem formação em oncogenética como primeira linha de atividade. Mas eu acho que todos nós, clínicos, cirurgiões, oncologistas, devemos ter em mente essas possibilidades para, pelo menos, suspeitar e encaminhar esses pacientes para investigação específica. Vocês não acham? Porque senão vai passar desapercebido e você pode tomar uma conduta que não seja mais adequada para o paciente, como, por exemplo, ocorreu nesse caso, né? E, inclusive, pena que o Fábio não está aqui, mas ele mostrou as fotografias da situação que esse paciente chegou ao seu ambulatório. Uma situação deplorável, né? De múltiplas fístulas entéricas na parede abdominal, que estava dando uma qualidade de vida péssima, além de estar espoliando muito esse paciente, emagrecimentos, infecções e etc., né? Então, assim, ele passou por um calvário aí muito triste, que talvez ele não precisasse ter passado. Então, o estabelecimento da conduta tem que, idealmente, passar pelo diagnóstico correto, né? Porque senão você pode estar submetendo o paciente a uma terapêutica que não é a mais adequada, não só para ele, como para a orientação de risco da família, né, Maria Isabel? Você quer comentar alguma coisa? Não, na verdade, esse paciente chamou muita atenção, porque depois de todos os procedimentos realizados pelo Fábio, o paciente voltou e era outra pessoa. A primeira vez era um paciente caquético, né, com uma tela fechando o abdômen dele, e voltou com uma cicatriz muito boa, inclusive, já sem nenhum sinal de infecção, e com um ganho de quase 10 quilos. Foi uma coisa impressionante como o paciente se recuperou com o acompanhamento do Fábio ao mesmo tempo. Não, eu acho que, assim, o que a gente pode ver aqui, que esses 3 casos são casos ainda bem crus, né? Casos bem iniciais, porque nossa experiência com os painéis ainda é inicial. Então, são famílias que ainda não foram bem caracterizadas, nenhuma dessas 3 famílias, né? Principalmente as últimas 2, a gente vai ter, por já ter uma mutação detectada, fazer um trabalho muito detalhado em todos os membros da família, de aconselhamento genético. Nessa família, a gente tem um inconveniente que o paciente mudou daqui de São Paulo, então ele vai continuar o acompanhamento fora, na sua cidade de origem. Então, a gente precisa encontrar quem é o geneticista nessa cidade que poderá dar o acompanhamento. A boa notícia é que a ANS, essa semana, né, aliás, na sexta-feira da semana passada, divulgou o novo rol de procedimentos que inclui, além dos testes genéticos que já eram previstos, a realização de busca de mutações no gene PTEN. Então, uma família como a dele não seria elegível para ser testada para PTEN, porque ele não tem critérios para a síndrome de Cowden. A gente encontrou a síndrome de Cowden quase que por acaso, né? Ele não tem os critérios mais característicos. Mas se existe a possibilidade, então, de fazer o PTEN para pacientes que tenham critérios clássicos, a gente vai conseguir facilmente fazer a mutação pontual nos membros da família, porque laboratórios, com certeza, estão correndo para disponibilizar o teste de mutações para o gene PTEN. A ampliação dessas diretrizes da ANS vai ser algo de muito importante, porque acho que duas questões mais importantes que a gente tem aí é a inclusão de detecção de mutações no gene BRCA1, BRCA2 e TP53 para todas as mulheres que têm câncer de mama abaixo dos 35 anos de idade, independente da história da família. Acho que isso foi uma grande vitória que a gente teve realmente em relação aos testes genéticos, além da ampliação para vários outros fatores, né?
Então, além da ampliação do BRCA1 e BRCA2 e do TP53, a gente teve a inclusão da icaderina, do GNP-TEN, do MEN1, MEN2 e acho que só isso. Não me lembro se tem mais alguma síndrome. Você lembra, Simone? Você já deve ter. É o da icaderina, exatamente. Então é isso. Só fazer, na verdade, um comentário em relação à observação do Dr. Benedito, é que a gente está vendo o caso de forma retrospectiva, né? Mas em alguns cenários, por exemplo, um paciente com múltiplos pólipos numa colonoscopia, com a biópsia de um adenoma túbulo viloso com displasia de alto grau, enfim, de alto grau não, vamos supor, um adenoma túbulo viloso com displasia de baixo grau, ou enfim, uma lesão adenomatosa que pode fazer parte da síndrome, que os pacientes evoluem com esse fenótipo, e que você não tem acesso ao teste da mutação do APC, e aí vamos supor um cenário do SUS, né, em algumas situações, até que ponto a gente deveria indicar ou não uma colectomia profilática se a gente não vai ter acesso ao teste genético do APC e a gente tem um diagnóstico histológico que se tratam de adenomas num paciente sem um fenótipo clássico de qualquer outra síndrome, que a primeira coisa que a gente pensa é uma polipose adenomatosa familiar. A gente não vai ter a disponibilidade do teste no SUS. Então, será que vale a pena uma colectomia profilática nesse cenário, já que a gente sabe que a penetrância para câncer coloretal na polipose é de 100%? Eu não vou ter acesso ao teste. Ele tem múltiplos pólipos confirmados como adenomatoso, que pode ter sido o caso desse paciente. Eu queria ouvir um pouco a resposta do senhor. Não, o seu raciocínio está corretíssimo. Eu vivi essa época, quando eu terminei a residência na década de 80, não existia teste, né? Ninguém falava nem no APC, porque ele não existia o APC. Não se conhecia a predisposição a síndromes polipoides, né? Então, na verdade, a indicação cirúrgica era feita com base na clínica, né? Até colonoscopia a gente não tinha. O C. Camargo começou com as colonoscopias no final da década de 80, no começo da década de 90. Não tinha ressonância, não tinha tomografia, não tinha colonoscopia, não tinha teste genético. Como é que você tratava esses pacientes? É outra realidade, né? O que eu acho é que você está certíssimo. Se o paciente tem uma polipose na colonoscopia, polipose, conceito, mais de 100 pólipos no cólon, e você tem uma biópsia de um pólipo adenomatoso, você está autorizado a fazer uma colectomia sem dúvida nenhuma. O que você vai discutir é se você preserva ou não o reto, né? Se tiver poucos pólipos no reto, você vai preservar o reto e vai fazer uma colectomia total com uma ilioretanastomose. Essa é a conduta padrão. Agora, isso não significa que a gente não deva buscar novos horizontes, né, Evandré? Eu acho que a nossa busca, mesmo para os pacientes do SUS, é tentar colocar isso no rol do diagnóstico dele, porque isso vai refinar o tratamento. Com certeza vai refinar o tratamento. Então, você pode adequar de maneira mais precisa o seu tratamento às necessidades daquele indivíduo de acordo com a sua doença de verdade, né? Não é porque a gente não tinha a colonoscopia, a ressonância, a tomografia, os testes, que a gente tem que colocar isso como a nossa realidade em termos de acomodação, né? Eu acho que a gente tem que fazer o melhor para o paciente na condição que a gente tem naquele momento, naquele local que você está trabalhando, né? Mas acho que a gente tem que buscar sempre a tentativa de refinar esse diagnóstico. Essa semana saiu um trabalho muito interessante na JCO, não sei se vocês viram. É um trabalho que analisou 93 pacientes com câncer coloretal abaixo dos 35 anos. E a ideia desse trabalho era investigar quem tinha ou quem não tinha mutação identificada em genes conhecidos de predisposição a câncer coloretal. Para resumir a história, só 1/3 dos pacientes tinham. 2/3 não tinham nenhuma mutação identificada para predisposição de câncer coloretal hereditário, nem no MYH, nem no APC, nem no POLI, nem no POD, nem no Lynch. Então, a gente conhece muito pouco ainda, na verdade, né? Então, a gente tem muito a seguir ainda em termos de entender melhor as predisposições hereditárias. Que indivíduos com câncer de colo abaixo dos 35 anos, a chance dele ter uma predisposição germinativa é muito alta, né? O ambiente não deu tempo ainda de agir para trazer um câncer de colo nesses indivíduos. Eu acho que isso vale para as outras situações, como aquela
família de câncer de mama que você mostrou e assim por diante. A gente tem que admitir que o nosso conhecimento ainda não está num nível aceitável. A gente tem que caminhar muito ainda para poder dizer que a gente está conhecendo. A gente tem que inverter essa situação, né? Você ter 10, 20% de ignorado ou inconclusivo é aceitável. Agora, você ter 2/3 de inconclusivo é muita coisa, né? Acho que a gente tem que caminhar muito. Eu queria saber se vocês têm mais algum comentário. A gente está terminando a nossa reunião. Simone? Eu gostaria apenas de agradecer ao Dr. Benedito pela oportunidade de estar aqui hoje. É sempre uma honra participar de todos os eventos que você organiza, Benedito. São sempre muito importantes, pertinentes e que abrem as portas para a oncogenética. Obrigada, Benedito. Eu que agradeço vocês comparecerem na nossa reunião hoje. Acho que foi uma reunião excelente, 3 casos muito interessantes e abordando um tema super atual, que é a Next Generation Sequencing. Eu acho que isso vai ser uma realidade cada vez mais presente no nosso dia a dia, né? Os laboratórios estão fazendo isso de maneira rotineira e eu acho que acrescentou muito para o nosso grupo e para as pessoas que nos assistiram hoje. A Fernanda, obrigado, Fernanda, pela sua colaboração aqui com a família de BRIP que você compartilhou com a gente. Obrigado a Renata, obrigado a Daíse Sass, que nos assistiram. Lembrando que essa reunião fica disponível para visita posterior no website do Grupo de Estudos de Tumores Hereditários. Agradecer também ao Hospital Sírio-Libanês, ao pessoal da técnica que está ali atrás ajudando a gente, ao Jefferson, ao pessoal que nos apoia aí nos bastidores. E até a próxima reunião. Nós temos mais uma reunião esse ano, né, Jefferson? Mais duas reuniões. Nós vamos fechar o ano com as reuniões quinzenais e nas próximas reuniões a gente vai tentar apresentar já uma programação para 2016. Muito obrigado, boa tarde a todos.